Pensadores da imortalidade da alma. Uma visão não religiosa. Introdução. E se a alma for mais do que uma crença? E se, além do corpo e da matéria, houver uma centelha que pulsa eternamente em nós e que a filosofia, com toda a sua razão e dúvida, sempre tentou decifrar? Pensadores da imortalidade da alma. É uma jornada filosófica e contemplativa através dos séculos, onde o mistério da alma e sua possível continuidade após a morte é abordado sob a luz da razão, da ética e da consciência, sem recorrer a dogmas religiosos. Com um olhar abrangente e profundo, esta obra percorre os pensamentos de grandes nomes da filosofia, da ciência e da psicologia, que, cada um a seu modo, ousaram refletir sobre a imortalidade da alma como uma questão existencial, racional. Da Grécia Antiga aos dias atuais, da metafísica à neurociência, da psicologia analítica à transpessoal, o leitor é convidado a refletir: somos apenas corpo? Ou há em nós algo que transcende o tempo e a matéria? Sem oferecer respostas absolutas, este livro propõe um encontro com a dúvida fecunda, com a possibilidade transformadora e com a responsabilidade de viver como se a vida tivesse peso eterno. Mais do que um tratado filosófico, este é um convite à introspecção, uma obra para todos os que desejam viver com mais sentido, mais presença e mais profundidade. Uma leitura para os que sentem que pensar a alma é, em si, um gesto de humanidade. Entre o finito e o eterno. Por que pensar a alma? A ideia da imortalidade da alma tem atravessado milênios de pensamento humano, sendo objeto de especulação filosófica muito antes de ser considerada pelo pensamento religioso. Na filosofia, ela surge como uma questão metafísica profunda. O que é a alma e o que acontece com ela após a morte? Ainda que rejeitando dogmas religiosos, muitos pensadores buscaram pela razão argumentos para a continuidade da consciência após o fim do corpo. Desde que a razão humana se ergueu sobre o mundo, com a coragem de perguntar o que somos, a noção de alma tornou-se um de seus espelhos mais complexos. Entre a angústia do fim e o impulso pela transcendência, a pergunta da imortalidade: a alma continua após a morte? Tem atravessado a história da filosofia com insistência, não como resposta religiosa, mas como um problema da razão, da ética e da consciência. Pensadores de diversas áreas, em seus estudos na busca pelo conhecimento, fizeram suas inserções acerca da sobrevivência da alma, muitas vezes com viés quase científico, mas sempre com pensamentos filosóficos mais ou menos profundo, mais ou menos fundamentado em seus estudos, mais ou menos racionais, por vezes em olhares quase transcendentes, outras apenas como uma porta aberta para a possibilidade, assim, na ausência de provas científicas, apresentam suas ideias na condição de teses ou possibilidades. Onde há fumaça, há fogo. A pergunta que ressalta é: seria papel da ciência? Visto que esta trabalha naquilo que é objetivo. A alma seria algo objetivo, possível de ser tocada, medida, pesada? Em não sendo, qual área estaria a responsabilidade do estudo e de encontrá-la? Na filosofia, pelo uso da razão, a quem compete estudar as questões subjetivas? São questões que têm varado os séculos, com assertividades apresentadas pelas filosofias religiosas. Mas, fora dos olhares destas, o que encontramos? É aqui que pretendemos fazer nossas buscas para oferecer reflexões de um assunto de fundamental importância para conduzirmos nossas vidas. Temos futuro, ou tudo acaba no túmulo. Se não acaba no túmulo, o que seremos após a falência do organismo biológico? Para onde vamos? Respostas que perduram cientificamente insolúveis, que desafiam pensadores de todos os tempos.
visto sua importância capital para a definição de nossos rumos na vida, desafios aos expoentes da humanidade, entretanto, do interesse de todos. A proposta aqui é de trazer alguns pareceres de alguns estudiosos de forma breve, a fim de despertar interesses e reflexões, pois, mesmo que seja uma possibilidade remota, que só venhamos a ter certeza após deixar este mundo, se sobrevivermos, seria apropriado vivermos como sendo imortal, com o pensamento e ações apropriadas a essa condição. Se não somos imortais, nada temos a perder. Mas, se somos e não nos preparamos, quais as consequências? Vale a pena pensar nisso. Por falta de provas científicas, muitos vivem considerando que tudo acaba no túmulo, e se não acaba, este breve ensaio busca pensar essa imortalidade sem apelar à fé, sem promessas celestiais, apenas à luz daquilo que a razão, a dúvida e o pensamento filosófico ousaram construir ao longo do tempo. A alma na Grécia Antiga. Sócrates, Platão e Aristóteles. Grécia Antiga. Razão, forma e substância. A tradição filosófica ocidental começa com reflexões como as de Sócrates, Platão e Aristóteles. No Fédon, um dos chamados diálogos socráticos tardios, escritos por Platão, Sócrates está na prisão, conversando com seus amigos sobre a imortalidade da alma pouco antes de beber a cicuta. O diálogo se desenvolve como uma reflexão profunda sobre a natureza da alma, a morte e a vida após a morte. Sócrates via o corpo como uma prisão da alma. Para ele, o verdadeiro filósofo busca libertar a alma dos desejos corporais e da matéria, a fim de alcançar o conhecimento da verdade. Essa ideia de que somos o conjunto corpo e alma reforça a ideia de que a alma tem uma existência independente e contínua. Sócrates afirma que a alma continua a existir depois da morte do corpo, indo para um outro plano, onde pode ser recompensada ou punida, conforme o modo de vida que teve. Essa ideia está conectada à crença na justiça cósmica e na purificação da alma. Assim, segundo Sócrates, a filosofia deve ser uma preparação para a morte, pois ensina a alma a se desapegar do corpo e das paixões, voltando-se para o que é eterno e verdadeiro. Portanto, o filósofo não teme a morte, pois a vê como libertação. Sócrates defendia, portanto, que a alma é eterna, imaterial e racional, que preexiste ao corpo e sobrevive à sua morte, e que o objetivo da vida filosófica é preparar essa alma para a sua libertação final. Se tudo na natureza funciona por ciclos de oposição, então a morte não é um fim absoluto, mas uma passagem para um novo começo. A alma, ao morrer o corpo, retornaria à vida posteriormente, perpetuando esse ciclo eterno. Sócrates descreve um sistema de recompensa e punição no pós-morte, reforçando não apenas sua imortalidade, mas também a responsabilidade moral. Mais uma afirmativa de Sócrates aos seus juízes acerca da imortalidade, numa tradução moderna. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes, no final de Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Platão, especialmente no Fédon, propõe uma alma imortal e pré-existente ao corpo, argumentando que a alma pertence ao mundo das ideias,
enquanto o corpo é transitório. Para ele, o conhecimento é reminiscência. Aprendemos porque já sabíamos antes, em outra existência. Seu argumento é racional, baseado na distinção entre o que é mutável, o corpo, e o que é permanente, a alma. O que é composto pode se decompor, mas aquilo que é simples, como a alma, não pode ser destruído. Foi Platão quem primeiro ofereceu um modelo racional da imortalidade da alma. Em Fédon, ele apresenta a alma como uma essência imaterial, eterna, que se encarna no corpo como um prisioneiro de sua caverna. O corpo morre, a alma retorna ao mundo das ideias. Dessa forma, o argumento não é teológico, mas ontológico. Tudo o que é composto se desfaz, o que é simples, eterno, permanece. A alma, sendo imaterial, seria indissolúvel. Essa ideia não prova nada no sentido empírico, mas aponta uma intuição fundamental. Talvez o que somos em essência não se esgote no que morre. Ainda que soe distante a sensibilidade científica atual, a tese de Platão continua a ressoar. E se houver algo em nós que não pertence ao tempo? Aristóteles, por outro lado, é mais cauteloso. Em sua obra Da Alma, de Ânima, ele define a alma como o princípio vital do corpo, uma forma que atualiza a matéria corporal. Embora reconheça que certas partes da alma, como a razão, possam ser separáveis, não chega a afirmar categoricamente sua imortalidade. Sua posição influenciará debates por séculos. Mas há um ponto enigmático. O intelecto puro, o nous, pareceria, segundo ele, não depender do corpo. Não é claro se isso significa imortalidade, mas Aristóteles deixa a porta entreaberta. Se algo em nós pensa o eterno, talvez participe dele. Aqui nasce uma visão menos dualista. A alma não precisa existir separadamente para ter valor, mas pode haver nela algo que resiste à morte por sua própria natureza racional. Razão e dualismo na modernidade. Descartes e Leibniz. Modernidade, dualismo e racionalismo. Durante o Renascimento e a Idade Moderna, a questão volta com força. René Descartes propõe o dualismo mente-corpo, afirmando que a mente, res cogitans, é uma substância distinta do corpo, res extensa. Isso abre espaço para pensar que a mente possa existir sem o corpo. No entanto, Descartes não prova sua imortalidade, apenas sua independência ontológica. Leibniz, influenciado pelo idealismo platônico e pelo racionalismo, concebe as mônadas como unidades imateriais e indestrutíveis. A alma, como mônada, seria eterna. Esse argumento é puramente racional e metafísico, sem base teológica explícita. Ceticismo iluminista e a imortalidade como postulado ético. Kant. Iluminismo e empirismo, ceticismo crescente. Com o avanço da ciência e da filosofia empirista, cresceu o ceticismo em relação à imortalidade. E, no entanto, o problema não morre. Mesmo que negada como realidade objetiva, a imortalidade continua como questão ética, como inquietação ontológica. Negá-la completamente é fácil, vivê-la como ausência, nem tanto. Immanuel Kant, embora afirme a impossibilidade de provar a imortalidade pela razão teórica, considera-a necessária como postulado da razão prática. A imortalidade não é um fato, mas uma exigência moral. Precisamos supor que temos tempo infinito para alcançar a perfeição moral. É uma ideia reguladora, não uma realidade demonstrável. Kant vê a imortalidade como exigência moral. Assim, Immanuel Kant traz uma reviravolta. Ele afirma que a imortalidade da alma não pode ser provada pela razão teórica, mas deve ser postulada pela razão prática. Para que a moral tenha pleno sentido, precisamos supor que há continuidade, que podemos nos aperfeiçoar infinitamente.
Não se trata de uma crença cega, mas de uma exigência da liberdade. Se somos agentes morais livres, se buscamos o bem por dever, então é razoável postular um horizonte onde essa busca não seja em vão. A imortalidade, aqui, não é o que se demonstra, é o que se espera, para que a dignidade moral não seja absurda. Filosofia contemporânea. Consciência, informação e identidade. Filosofia contemporânea. Emergência, identidade e informação. Na contemporaneidade, as discussões se deslocam para áreas como filosofia da mente, neurociência e teoria da informação. Thomas Nagel e David Chalmers, ao discutirem o problema difícil da consciência, reconhecem que ainda há aspectos subjetivos da experiência, qualia, que escapam à explicação físico-química. Alguns pensadores argumentam que a consciência pode ser emergente e não redutível ao cérebro, o que reabre espaço para considerar algum tipo de persistência pós-morte, mesmo que não nos moldes tradicionais. Assim, Thomas Nagel ou David Chalmers mostram que a consciência continua um mistério irredutível. Como explicar a experiência subjetiva em termos puramente físicos? A alma, então, ressurge, não como dogma, mas como pergunta legítima sobre o que é ter uma mente consciente. Além disso, filósofos como Derek Parfit questionam se a continuidade da pessoa depende de uma substância imortal. Para ele, o que importa não é a alma imutável, mas a continuidade psicológica, a memória, os vínculos, a narrativa que formamos de nós mesmos. Nesse sentido, a imortalidade pode não ser literal, mas relacional, simbólica, histórica. Somos aquilo que deixamos nos outros, na cultura, no mundo. Antônio Damasio, neurocientista, em sua obra O Mistério da Consciência, afirma que a consciência, sentimentos, emoções, razão, são propriedades da mente. Prossegue, afirmando que no ser humano há uma dualidade, organismo e mente. Não afirma a imortalidade da mente, ao contrário, que a mente não sobrevive ao corpo. No entanto, o corpo é biológico, físico, matéria e a mente. Ele não define o que seria essa mente, qual a sua composição. Mas seus estudos em neurociência ofertam um passo significativo para a existência da alma, ao provar esse dualismo corpo-mente. A mente poderia ser a alma? Poderia sobreviver à morte do corpo? Seria papel da ciência provar a existência da alma e sua sobrevivência? Ciência da psique. Jung, neurociência e psicologia transpessoal. Nas ciências da psique. Em Carl Jung, encontramos uma abordagem mais simbólica e integrativa. Jung não afirma a imortalidade da alma em termos científicos, mas trata da alma, psique, como realidade psíquica profunda e autônoma. Ele via a vida como um processo de individuação rumo à totalidade e considerava a morte como uma transição natural. Em Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung sugere que a psique não se limita ao tempo e ao espaço, e por isso, a possibilidade de continuidade da consciência não pode ser descartada racionalmente, embora não possa ser provada. Carl Jung amplia esse olhar. Para ele, a alma é um nome simbólico para o conjunto da vida interior, aquilo que busca sentido, integração, transcendência. A morte nesse processo não é uma interrupção, mas uma passagem para outro estado de consciência, não no plano literal, mas na maneira como nossa psique concebe sua própria totalidade. Portanto, Jung não prova a imortalidade, tampouco a descarta. Ele observa que sonhos, mitos e símbolos de todas as culturas falam de continuidade, transformação, retorno. Para ele, essas imagens não são ilusões, mas
realidades psíquicas autônomas que orientam nossa trajetória interior. A psicologia moderna, especialmente nos campos da neurociência, da psicologia da consciência e da psicologia transpessoal, abre novas perguntas. Experiências de quase morte, relatos de estados alterados, percepções anômalas e a dissolução do ego em certas práticas meditativas. Tudo isso desafia a noção de que a mente seja apenas produto do cérebro. A psicologia transpessoal, fundada nos anos 1960, com nomes como Stanislav Grof, Ken Wilber e Roberto Assadioli, busca integrar estados expandidos de consciência às abordagens clínicas. Embora esta vertente se aproxime de temas espirituais, ela propõe investigar esses estados sem recorrer necessariamente à religião. Para Grof, por exemplo, há evidências clínicas de experiências que ultrapassam o ego e o corpo, mas ele é cauteloso em afirmar imortalidade. A transpessoal propõe que a consciência pode não estar confinada ao cérebro, mas ainda assim não faz uma afirmação empírica direta sobre a alma sobreviver à morte. A experiência como evidência. Brian Weiss e as múltiplas vidas. Para o Dr. Brian Weiss, psiquiatra, a imortalidade da alma é uma realidade experiencial e terapêutica, e o conhecimento dessa verdade tem o poder de libertar o ser humano do medo da morte, curar traumas profundos e dar sentido à existência. Mesmo não estando vinculado a nenhuma religião, sua visão dialoga com tradições espirituais orientais e com correntes espiritualistas ocidentais, como o espiritismo. Weiss acredita que a alma sobrevive à morte do corpo físico e continua sua jornada em outros planos ou reencarnações. Ele afirma que a consciência não se extingue com a morte, mas prossegue em outra forma ou existência. Segundo Weiss, o propósito maior da alma é aprender a amar de forma incondicional. A repetição das vidas serve para que se aprofunde esse aprendizado. A alma é imortal e progride através de muitas vidas. Brian Weiss, em Só o Amor é Real. A morte é um retorno, não um fim. Brian Weiss, em Muitas Vidas, Muitos Mestres. O sentimento e razão. Victor Hugo e a imortalidade da alma. O poeta, romancista e dramaturgo francês Victor Hugo, 1802 a 1885, não foi apenas um dos maiores nomes da literatura universal. Foi também um homem profundamente sensível ao mistério da existência. Seu pensamento sobre a alma e a imortalidade transcende os limites da religião formal e se projeta como uma espiritualidade poética e intuitiva que fala à razão e ao coração. Mais do que crer na sobrevivência da alma, Victor Hugo a sentia. Uma mente que pressentia a eternidade, Victor Hugo não era teólogo. Tampouco se alinhava dogmaticamente a qualquer religião. E ainda assim, falava da alma com uma certeza que nascia da experiência interior e da contemplação do invisível. A alma não tem um lugar na anatomia, ela pertence à luz. Para ele, a vida humana era apenas um capítulo de uma jornada maior. A morte não encerrava nada, apenas inaugurava uma nova forma de existência. Em diversas cartas e obras, Victor Hugo afirmou com convicção que a alma não se apaga com o fim do corpo, mas continua, cresce, progride, ascende. A morte não é o fim. Ela é mais uma curva no caminho, um portal. A morte como degrau, não como fim. Em Le Contemplation, 1856, coletânea de poemas que inclui reflexões profundas sobre a morte de sua filha Leopoldine, Victor Hugo transforma o luto em filosofia. Ali a dor é atravessada pela esperança e a esperança pela certeza de que o espírito humano é eterno. Eu digo que o túmulo não é um fim,
mais um degrau, a alma sobe e o corpo se desfaz. Morrer é apenas deixar a veste de carne. O ser real continua. Sua poesia tornou-se oração e sua tristeza um canal para compreender o invisível. A morte para ele não era escuridão, mas travessia. Em uma homenagem no sepultamento de uma jovem, o poeta afirma: quem quer que ame, sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio do homem está na terra. Amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom do coração seria possível. Amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. O paraíso seria o inferno. Não, digamos bem alto, a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. A ideia de progresso espiritual aparece com frequência em suas obras e discursos. Victor Hugo acreditava que a alma humana é chamada a crescer em amor, sabedoria e liberdade, mesmo após a morte. O espírito vai, de forma em forma, de vida em vida, crescendo em amor e verdade. A alma vê além da morte. Ela é feita para o infinito. Somos viajantes da eternidade. A alma em debate. Filosofia, ciência e o valor da pergunta. Uma imortalidade em debate. Sem recorrer a crenças religiosas, a filosofia oferece diversas abordagens à imortalidade da alma, ora afirmando-a por meio da razão pura, ora negando-a com base no materialismo. A pergunta permanece viva, porque toca o cerne da nossa identidade. Somos apenas corpo? Ou há em nós algo que transcende ao tempo e à matéria? Mesmo sem consenso, a filosofia mostra que a questão da imortalidade não é apenas metafísica, mas existencial. Trata do valor da vida, da consciência e da responsabilidade diante da finitude. Entre a certeza da morte e a dúvida sobre o depois, pensar a alma, imortal ou não, continua sendo um exercício de humanidade. Entre o finito e o eterno, o valor da pergunta. O pensamento filosófico, ao contrário da teologia ou da ciência, não exige provas finais. Ele valoriza a pergunta, a dúvida, o abismo. A imortalidade da alma, sob essa luz, é uma interrogação que diz menos sobre o além e mais sobre a forma como pensamos o sentido da existência. Será que buscamos a imortalidade porque temos medo de desaparecer? Ou será que desejamos a eternidade porque há em nós algo que já participa dela, a razão, a consciência, a ética, o amor? O que a filosofia nos mostra é que, mesmo sem certezas, a simples possibilidade da alma imortal nos transforma. Ela nos obriga a olhar para o que há de mais profundo, o valor do viver, a dignidade do agir, o legado do ser. E assim, talvez, a imortalidade da alma não esteja no que virá depois, mas na forma como vivemos agora, como se a vida tivesse peso eterno. A imortalidade da alma não sendo um fato empírico, pois este conceito está além do escopo da observação científica, a quem compete desvendar o mistério, se ele pode ser desvendado deste lado da vida. Seria papel da ciência provar a existência da alma e sua sobrevivência. Posto esta a lidar com o objetivo, seria a alma algo objetivo? Se sim, o que seria? O que seria efetivamente a mente? Se a alma existe, e não sendo algo objetivo, mas subjetivo, transcendente à matéria e ao tempo, a quem ou que área do conhecimento compete estudá-la? Questões que valem a pena refletir para darmos um direcionamento às nossas vidas, mesmo na dúvida, como agirmos. Guia prático. Vivendo como quem é eterno. Aplicações concretas da jornada espiritual e filosófica percorrida. Viva com perguntas. Reserve um tempo por semana para refletir sobre uma pergunta essencial. O que em mim resiste ao tempo? Haja como se a alma observasse. Pergunte-se nos momentos de decisão: se minha alma fosse eterna, como agiria agora?
Alimente sua interioridade, silêncio, leitura contemplativa, escuta, escolha práticas que nutram sua alma, construa um legado diário, realize um gesto de valor permanente, uma escuta profunda, um ato de amor, uma criação. Honre os invisíveis, valorize memórias, intuições, vínculos, o que não se vê, mas transforma. Dinâmica de reflexão final. E se eu fosse eterno? Escreva essa pergunta no topo da página. Respire fundo. Silencie. Deixe a alma responder com frases livres. Releia em voz alta. Guarde como um mapa interior, encerramento afetivo, despedida espiritual, afetiva e reflexiva. Chegamos ao fim da reflexão, mas não ao fim da busca. A alma segue em pensamento, escolha, presença, resumo emocional da jornada. Caminhamos por ideias, dúvidas e símbolos. Mergulhamos no invisível. A alma apareceu como tema e testemunha do viver consciente. Mais um convite. Viva com profundidade, questione com coragem, ame como quem veio de longe e vai além. Referências bibliográficas: Aristóteles, Da Alma, de Ânima. Tradução de Edson Bini. São Paulo, Loyola 2005. Chalmers, David. The Conscious Mind in Search of a Fundamental Theory. Oxford, Oxford University Press, 1996. Damásio, Antônio. O Mistério da Consciência, do Corpo e das Emoções ao Conhecimento de Si Mesmo. São Paulo, Companhia das Letras 2000. Descartes, René. Meditações Metafísicas. Tradução de Guido Antônio de Almeida. São Paulo. Abril Cultural, 1973. J. Roth, Stanislav. A Psicologia do Futuro. Lições da Pesquisa Moderna da Consciência. São Paulo. Aleph, 2000. Hugo, Victor. Les Contemplations. Paris, Pagnier, 1856. Hugo, Victor. Cartas e discursos diversos. Citações extraídas de registros públicos e coletâneas literárias sobre espiritualidade e pós-morte. Jung, Carl Gustav. Memórias, Sonhos, Reflexões, Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1988. Kant, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Tradução de Valério Roden. São Paulo. Edição Nova Cultural, 1991. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Mônadas. Os Princípios da Filosofia. Tradução de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. São Paulo. Remus, 1983. Nagel, Thomas. What is it like to be a bat? The Philosophical Review, Volume 83, N4, p. 435-450, 1974. Parfit, Derek. Reasons and Persons. Oxford, Oxford University Press, 1984. Platão, Fédon. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém, IDUFPA, 2002. Sócrates. Apresentado nos Diálogos de Platão, especialmente em Fédon. Weiss, Brian. Muitas vidas, muitos mestres. Rio de Janeiro. Objetiva 2004. Weiss, Brian. Só o amor é real. Rio de Janeiro. Objetiva 2005. Wilber, Ken. O Espectro da Consciência. São Paulo. Cultrix, 1984.